Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Nelson e hoje nós vamos começar a primeira aula sobre sujeito e predicado. Então, continue aí, não deixe de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like e vamos para a aula. Bem, sujeito e predicado. Como a gente viu nas aulas anteriores, nas lives anteriores, nós temos dois tipos de análises. Nós temos a análise morfológica, que analisa cada palavra de forma isolada, e nós temos a análise sintática, que analisa cada palavra no conjunto onde ela está empregada. E o foco de hoje é trabalhar com análise sintática. Então, nós vamos trabalhar hoje com análise sintática. E qual será o tema da nossa aula de hoje? A aula de hoje nós falaremos sobre oração. Existem alguns itens, alguns termos nas orações que a gente vai estudar ao decorrer das próximas lives. A oração, ela é uma frase que se organiza ao redor de um verbo, tá? Então, se eu tenho uma frase com base em um verbo, o verbo é o centro dessa frase, então eu tenho uma oração, ok? Muito bem, agora começaremos a segunda parte da nossa aula. A segunda parte é a última parte aí da nossa aula, tá? Nós vamos trabalhar sobre a outra parte da oração. Nós vamos trabalhar com predicado agora. Predicado é tudo aquilo... Que legal, né, galera? Olha. Muito bem. Predicado é tudo aquilo que nós sabemos sobre o sujeito. Como assim, professor? A ação que o sujeito praticou ou a característica que ele recebeu. Então, se eu estou dizendo que o sujeito está praticando uma ação, essa informação eu chamo de predicado. Se eu estou dizendo que o meu sujeito está recebendo uma característica, eu chamo isso também de predicado. Como assim, professor? Vamos lá. Vamos trabalhar com essas duas orações. Muitos atletas brasileiros treinam na Europa. Opa, quase que eu caio aqui, hein? Vamos lá. Quem treina na Europa? Muitos atletas brasileiros. Tudo bem? Muito bem. O que eu sei sobre os atletas brasileiros? Treinam na Europa. Aqui nós temos então o nosso predicado. Os alunos do sétimo F são inteligentes. O que eu sei sobre os alunos do sétimo F, galera? São inteligentes. Essa característica aí, são inteligentes, eu chamo de predicado, beleza? Então, predicado é tudo aquilo que nós sabemos sobre sujeito. Bem, só que o predicado, ele se divide em três grandes partes, tá? O predicado se divide em três grandes partes. Primeira é predicado verbal. O que é predicado verbal? Predicado verbal nada mais é do que a ação praticada pelo sujeito. Então, quando a informação que eu tenho sobre o sujeito é uma ação, então quando a informação é uma ação, eu chamo de predicado verbal. Quando eu tenho nessa informação sobre o sujeito que é uma característica, então essa informação é uma característica, eu chamo esse predicado de predicado nominal, tá? E também eu tenho quando a informação é somada por uma ação do sujeito e nessa mesma oração eu tenho uma característica do meu sujeito, eu chamo de predicado verbo nominal. Então são esses três grandes grupos aí sobre predicado, tá? Predicado verbal, nominal, verbo nominal. Vamos trabalhar mais detalhadamente sobre cada um deles. Bem, predicado verbal. Quando acontece predicado verbal, galera? Predicado verbal indica a ação do sujeito, tá? Então, quando eu tenho ali a ação do sujeito no meu predicado, eu chamo de predicado verbal. Uma coisa que você não pode esquecer, vou chegar até mais perto, tá? Vou chegar mais perto. Meus vizinhos resolveram agora passear de motocicleta. Dá pra ver, né? Mas não, não. O foco é aqui. O foco é aqui. Muito bem. Quando eu tenho o meu predicado e esse predicado indica uma ação, quando esse predicado indica uma ação, a parte mais importante desse predicado será o verbo. Não pode esquecer disso, tá? Quando o prédio não. Quando o predicado indica uma ação,
A ação é a mais importante. Então, o verbo é o núcleo do meu predicado. Tá bom? Por exemplo, ali, ó. José Antônio ficou em casa. Qual é a ação, galera? Qual é a ação? Muito bem. A ação é ficou. Muito legal. Então, a ação é ficou. Isso. Então, o meu predicado é o seguinte. Quem é o sujeito? José Antônio. O que eu sei sobre José Antônio? Ficou em casa. Essa informação ficou em casa é o meu predicado. Tudo bem? Nesse predicado, eu tenho um elemento que ele é essencial. Núcleo. É uma ação. Então, eu coloco ali ficou como núcleo. Para a gente organizar melhor as ideias. Predicado verbal é quando o predicado indica a ação do sujeito e o núcleo é o verbo. Vamos para a letra B. Eles passearam no parque. Está indicando uma ação? Está. Quem é o sujeito? Eles. O que eu sei sobre o eles? Passearam no parque. Essa informação sobre o pronome eles eu chamo de predicado. Indicação? Indica. Então, o núcleo será o meu verbo. Predicado é passearam no parque e o núcleo é passearam. Essa é a parte mais fácil, galera. Essa é a parte mais fácil. Só que no predicado verbal, o meu núcleo ele vai receber 3 nomes diferentes. A gente vai estudar numa outra live, porque esse conteúdo agora vai se relacionar aos termos. Desculpa. Nossa, esqueci. Que legal, né? Vamos lá, vamos voltar aqui. Opa, calma. Isso. Termos integrantes, tá, galera? Então, que legal, né, professor? Esqueceu, né? Galera, é assim mesmo, tá? É assim mesmo. Voltando aqui, ó, vamos lá. A gente vai aprofundar sobre esse assunto quando formos pegar um outro tema, tá? Tá bom? Quando formos estudar sobre os termos integrantes, a gente vai focar mais sobre verbos intransitivos, transitivos direto, indireto e assim por diante. Tá bom? Vamos lá. Agora, veremos sobre predicado nominal. O que é predicado nominal? Bem, predicado nominal é quando no predicado a gente tem a característica do sujeito, ou quando um predicado indica a característica do sujeito. Como é o caso, por exemplo, da letra A. A prova era fácil. Quem é o sujeito? A prova. Tudo bem? O que eu sei sobre o sujeito a prova? Era fácil. Tem alguma ação? Eu posso dizer assim, a prova fez alguma coisa? Não. Mas eu posso perguntar o que a prova era, ou o que a prova é, tá? O que a prova era. O que a prova era? Era fácil. Então, aqui eu tenho uma característica do meu sujeito. Então, se eu tenho característica do meu sujeito, o núcleo será a característica, tá? O núcleo será a característica. No predicado nominal, galera, só para a gente finalizar essa parte aqui, para você entender, no predicado nominal, o núcleo é a característica. Predicado verbal, o núcleo é o verbo. Olha, o nome já diz, predicado verbal, verbo, o núcleo. Predicado nominal é o nome, a característica é o núcleo, tá bom? Então ali eu tenho o predicado era fácil e o núcleo é a característica, fácil. Só que aqui, no predicado nominal, o verbo não faz parte do núcleo, tá? Não pode. Olha aqui, presta aqui, ó, presta atenção. O verbo. Opa! O verbo não faz parte do núcleo, tá bom? B. O menino estava machucado. Aqui tem uma ação. Ele se machucou? Não, ele estava machucado. É uma característica dele, um estado dele, machucado. Então, quando o meu predicado indica a característica do meu sujeito, eu tenho um predicado nominal. O núcleo sempre será a característica. Não pode esquecer isso, tá? O núcleo sempre será a característica. Para a gente entender como funciona o predicado nominal, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos trabalhar com esse esquema. Predicado nominal, então o núcleo do predicado nominal será
a característica, tá? Essa característica vai receber um nome, a gente vai estudar numa próxima live, tá? Essa característica é chamada de predicativo do sujeito, tá? Então, quando eu digo assim, característica do sujeito, é a mesma coisa que predicativo do sujeito. É a mesma coisa. Só que recebe um nome mais bonitinho, né? Ao invés de falar assim, a característica do meu sujeito é... Não, eu digo assim, o predicativo do sujeito é. Tá bom? Agora é o seguinte, o que vai ligar um sujeito e a sua característica, eu preciso ter um verbo ali que ligue os dois. Sabendo que a característica, olha aqui, ó, a característica é o ponto mais alto. Tudo bem? E o sujeito também, na outra parte. Então, o que liga os dois, que faz essa colinha, eu chamo de verbo de ligação. Tá? O verbo de ligação aí é que vai fazer essa cola, o sujeito e seu predicado. E os mais importantes, que aparecem mais, é o verbo ser e estar. A gente tem o verbo permanecer, o verbo continuar. Eu posso dizer o seguinte, Pedro Augusto permanece cansado. Tá? Qual é a característica do meu sujeito? Cansado. Tudo bem? Então, a gente vai estudar numa próxima live aí sobre os termos integrantes, tá? Vamos dedicar um pouquinho sobre sujeito e predicado aí na parte detalhada sobre verbo de ligação, predicativo do sujeito, verbo transitivo, verbo intransitivo e assim por diante, tá? Tá bom? Muito bem. Predicado respira. Predicado verbo nominal. Predicado verbo nominal é quando eu tenho as duas coisas na mesma oração. Na mesma oração, tá? Quando na mesma oração eu tenho o sujeito praticando a ação e também eu tenho na mesma oração o sujeito recebendo a característica, tá? Então, nesse aqui é mais importante, assim, é mais fácil. Se você sabe o que é predicado verbal e se você sabe o que é predicado nominal, essa outra aqui, o terceiro tipo, é juntar as duas, tá? Quando eu tenho aqui um verbo transitivo ou intransitivo, mais a característica do sujeito. Como assim, professor? Vamos entender o seguinte. Vamos trabalhar com este exemplo. Este exemplo diz o seguinte. Letra A. O menino chegou ao colégio. O menino, a gente sabe que é o nosso sujeito. O que eu sei sobre o meu sujeito? Eu sei duas coisas sobre o menino. Primeiro, que ele chegou ao colégio. É uma ação, tá? Então ele chegou, uma ação praticada por ele. Então é a primeira coisa que eu sei sobre ele. Qual é a segunda? Segunda, que ele está machucado. Então perceba aqui que eu tenho na mesma oração, duas informações sobre o sujeito. Uma ação e uma característica. A ação é que ele chegou. E a característica, que eu chamo de predicativo do sujeito, machucado. Tudo bem? Então aqui nós temos uma oração com um predicado verbo nominal. Eu trouxe um outro exemplo para você. Vamos ver a letra B. A letra B também nos ajuda a entender como funciona o predicado verbo nominal, tá? Vamos lá. Os proprietários consideraram a proposta razoável. Eu tenho duas informações aqui sobre os proprietários, que é o meu sujeito, tá bom? Primeira informação é a seguinte. Eles fizeram alguma coisa. Fizeram o quê? Consideraram a proposta, beleza? Então, nós temos aqui uma ação do sujeito, tá? E razoável também, nós temos uma característica aqui, beleza? E aí, galera, não deixe de curtir esse vídeo, de assistir o próximo vídeo também, compartilhar com seus colegas. Por favor, compartilhe para que esse vídeo possa chegar ao maior número de pessoas. Obrigado por ter vindo, um beijo e até a próxima.